Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem acima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesse itinerário bonito na vida da igreja, na liturgia da igreja, quando estamos iniciando o tempo comum, e nós nos encontramos nessa primeira semana alguns aspectos que nos chamam muito a atenção, que fala para a nossa vida espiritual, que deve, sobretudo, ser marcada pela palavra de Deus, para que todos os nossos dons que podemos oferecer a Deus seja também articulado, seja também assim colocado numa posição, numa postura em que não se revela apenas os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, mas que, de certa forma, tudo fique purificado pelo Espírito Santo de Deus. Pois esse é o desejo de Deus também no tempo comum, como a igreja nos ensina, de fazer a presença no meio do coração humano, restaurando o seu coração para que ele possa seguir na sua fidelidade e nos seus dons, isso que Jesus nos mostra, nos pede para o nosso tempo. O tempo comum é um tempo onde que podemos dizer que a fé, ela cresce na ação concreta da história, não é? Não podemos de modo algum desvincular a nossa própria fé dos nossos pés. Fé e pé são até palavras que combinam para dizer que esta fé que celebramos é uma fé que merece ser caminhada, que merece seguir e dar passos em direção à perfeição. Há uma perfeição, claro, que não é referenciada simplesmente só porque fazemos tudo certo, pois a nossa condição também de sermos pecadores faz com que a gente possa experimentar esse caminho, mas nós temos no nosso caminho, na nossa própria história, esta possibilidade de sermos restaurados por Deus em sua misericórdia. Este é o seu poderio, esta é a sua força, este é seu império, este é o seu reinado, um reinado da misericórdia, um reinado onde restaura o ser humano por dentro, para que ele continue dando passos rumo ao coração de Deus, rumo àquilo que a antífona inicial da missa dizia, daquela visão bonita onde se vê
aquele trono glorioso, com um homem sentado, dizendo que o seu império perdura para sempre. Um império não de forças que vai abominar a raça humana, não é um império que vem destruir o ser humano para conduzindo assim à escravidão, mas um império que vai conduzir à liberdade, à integridade do ser humano. Nós olhamos para esta experiência desta liturgia, em que, ou melhor, vou assim dizendo, nesta semana, em que Jesus vem chamando as pessoas, como foi demonstrado na vocação dos apóstolos, também como foi demonstrado na vocação de Samuel, que nós estamos essa semana meditando o seu primeiro livro, mostrando assim a dureza do coração humano com a proposta de Deus. Essas vocações também se estendem a cada um de nós, pois Deus vai nos conduzindo, vai nos chamando pelo nome, vai confirmando na nossa história a sua presença e Ele mesmo vai nos deixando assim estarmos com um caminho, um horizonte mais clareado pelo seu Espírito. O tempo comum é um tempo que se está caminhando na história, é um tempo também onde nos busca assim fortalecer numa palavra, a palavra da resistência. Também nós, enquanto cristãos, ao caminhar no mundo, ao caminhar na nossa história, devemos ter esta palavra também em nossa espiritualidade, esta estrutura dentro da nossa espiritualidade, que é a estrutura da resistência. Nem tudo convém a nós, nem tudo convém ao ser humano, nem tudo convém de modo especial ao cristão, pois algumas coisas a gente tem que discernir bem do modo de como se vive, pois senão nós assim colocaremos as nossas costas, os nossos ombros à mercê daquilo que domina. Por isso Jesus, ele também é esta luz que ilumina a humanidade. Queremos, sobretudo com esta oração, com esta semana, buscar assim também a verdade que nos liberta, não as verdades e as opiniões e as narrativas que nos escravizam, que nos conduz assim a um jeito de ser desumano, um jeito de ser que não nos reconhece assim a presença de Deus em nosso caminho. Queremos, sobretudo, no dia de hoje, pedir a Deus esta graça de discernimento para ver quais são os reis que dominam a nossa vida. E o nosso desejo nesta oração é encontrarmos com Jesus, que nos liberta sobretudo pelo perdão que Ele assim concede à humanidade. Queridos, temos na palavra de Deus uma comparação muito bonita, não é? Onde nós olhamos para a experiência do povo de Israel, sobretudo ali junto com o profeta Samuel, que está assim perdidos e estão assim desconfiados da autoridade e da realeza de Deus. No dia de ontem meditávamos uma perda muito grande numa batalha em que Israel e os filisteus travaram, perdendo esta luta, mesmo tendo a vivência religiosa daquela experiência no Antigo Testamento, uma experiência de fé verdadeira, que lança todas as bases para a nossa fé cristã, pois cremos que a fé cristã é exatamente a plenitude da fé que é testemunhada no Antigo Testamento, mas eles vivenciam a fé de modo que, obstinados pelos seus próprios desejos, obstinados pelas suas próprias fraquezas, são capazes de utilizar de elementos, inclusive da sua própria fé, como foi feito na arca, buscando a arca para que, como se diz, como um amuleto, eles pudessem assim vencer aquela guerra, mas eles também são derrotados. Para dizer que é a obstinação do nosso uso de nossa experiência religiosa, algum símbolo, alguma outra referência, não pode ser também um amuleto na nossa vida de fé, pois senão nós estaremos reduzindo a nossa capacidade de correspondermos à força do Espírito de Deus. Não é usando apenas um anel, não é usando apenas uma medalha, não é indo à Eucaristia, como se isso fosse um grande amuleto na nossa história que vai nos dar assim a realidade e a força da vitória em que Deus promete a cada um de nós. Não, mas é transformando o nosso coração, é pedindo a graça, sobretudo, de viver realmente
num grande exercício, numa grande sociedade, num grande império, utilizando a palavra da Escritura, que também podemos traduzir na nossa república, podemos traduzir também na nossa sociedade odierna, em que nós podemos encontrar esta realeza de Deus, onde nós estamos alicerçados em seu refúgio, nós estamos alicerçados também na sua força e na sua proteção. Esta é a grande diferença que o salmista vai dizer quando convida o povo a louvar a Deus, e que demonstra de modo muito especial a força e a autoridade de Jesus. Enquanto o povo no Antigo Testamento pedia um rei em que pudesse dominar sobre eles, enquanto pudesse assim dirigi-los, enquanto pudesse coordenar a justiça, enquanto pudesse eles ir à própria guerra, o reinado de Deus manifestado em Jesus não é um tipo de reinado que coaduna com a vontade do povo do Antigo Testamento, como é demarcado na leitura do profeta Samuel. Mas o reinado de Jesus começa por uma autoridade, uma palavra grega que nós podemos lembrar de exousias, que é aquela autoridade interna de Jesus que tem a força de ir no íntimo do coração humano e restaurar. Por isso nós encontramos no Evangelho essa cura desse paralítico, onde as multidões estavam ali reunidos em torno de Jesus. Já não era mais aquela multidão do profeta Samuel que estava pedindo um rei, mas agora é uma multidão que se reúne em torno de Jesus para contemplar e para testemunhar a verdadeira autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus não é domínio, a autoridade de Jesus é cura, é restauro. Ao dizer que os pecados estão perdoados, Jesus está agindo na raiz do coração humano. Está agindo lá onde todas as fontes de pecado podem surgir, causando as nossas paralisias espirituais e tantas outras. Por isso, quando nós recorremos a Deus, pedindo a Ele, suplicando a misericórdia em nome de Jesus, nós estamos querendo também sermos restaurados, pois queremos participar desse reinado de Jesus. Dos reinado de Jesus que, perdoando, restaurando as raízes humanas, Ele também nos convida a agir como homens e mulheres restaurados. Como homens e mulheres que também são capazes de não se deixar de novo colocar outros reis dominantes sobre os seus ombros. Queridos, nós muitas das vezes somos obstinados como o povo no Antigo Testamento, que se reuniu em torno do profeta Samuel, pedindo a ele um rei. Também nós somos obstinados com esse desejo de conformidade, onde a nossa sociedade é vista simplesmente por algumas experiências de desejo, de segurança, de ritmo, de sentido. O ser humano que é visto como uma fonte de capital, moldados em seu comportamento, e também é visto como simplesmente uma quantidade de performance. O ser humano hoje é medido por essas categorias. O ser humano hoje é medido por essas realidades. É a performance, é capaz do que ele pode fazer, quantas curtidas ele recebe nos seus vídeos, com como ele consegue articular as suas forças para que, com o mínimo de esforço, ele possa conseguir o máximo de lucro e o máximo de riqueza. É assim que são as categorias dos reis de hoje. O reinado de hoje funciona com essas regras. O reinado de hoje funciona com esses elementos. Mas nós somos chamados a fazermos desta prática da oração como uma verdadeira prática de resistência. Pois Jesus não promete um controle total da história, mas promete um reino em que é capaz de restaurar o ser humano pela sua misericórdia, conduzindo assim a sentido, conduzindo assim a história humana a um verdadeiro momento em que ele pode assim encontrar a sua realização plena. Não escravos, não com autoridades de outras realidades que existem em nosso mundo, que insistem em continuar esse império de domínio. A gente encontra isso nas nações, com as inúmeras guerras, com os inúmeros artifícios dentro de nossos
celulares, os nossos algoritmos que nos conduz a comportamentos, as redes sociais que também vão nos moldar, não. O encontro na Eucaristia, o encontro com Jesus, meus queridos, é o encontro com este grande profeta que Deus enviou sobre nós, que, diferentemente de ceder ao povo de Deus um rei para conduzir em suas histórias, é um rei que Jesus é oferecido assim da parte de Deus, como aquele que restaura e recativa o homem à sua plenitude, no cuidado de si, no amor ao próximo e também na sua fidelidade a Deus. Queridos irmãos, peçamos a Deus que esta Eucaristia, celebrando o tempo comum, sejamos também o nosso coração envolto por esta palavra, em que não oprime, mas liberta. E que no exercício de liberdade nos convida à resistência. A resistência de sermos assim curados pela própria força de Jesus e também resistirmos para que não caiamos de novo em outros impérios. Impérios que querem assim nos conduzir e são alimentados pelas nossas próprias obstinações. Que a bem-aventurada Virgem Maria nos ajude a viver esta realidade, a viver esse império de Jesus, que se dá como Rei do Universo, mas esse império de Jesus que tem a Virgem Maria também como a sua rainha, a rainha que promove a unidade, a rainha que permite que o seu império não se desfaça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Participando deste